Lindo. Olá, eu sou a Tuxa, amamento a Noah há 28 meses. Amamentei ele em exclusivo até aos 6 meses. Depois, a partir dos 6 meses, comecei a introdução alimentar e desde então mama e come até hoje, até aos 28 meses. Eu mamei até aos 3 anos, então já tinha a experiência da minha mãe, que tinha-me amamentado, e para mim sempre foi uma coisa super natural, que ia ser fácil e que ia conseguir e que não ia haver qualquer problema. Quando o Noah começou a mamar, correu tudo super bem. Ele começou a agarrar logo bem, não houve nenhum problema. E nós tivemos o parto em casa, portanto tinha 2 enfermeiras comigo que foram vendo se estava tudo bem em relação à amamentação e estava tudo a correr muito bem. O que eu tive mais dificuldade foi porque não estava a conseguir perceber como vazar um lado da mama, porque a mama vazava toda de um lado, mas o outro continuava cheio, estava a começar a ficar mais rijo. Mas entretanto a enfermeira também veio cá logo no dia a seguir, ensinou-me logo outras posições para amamentar e ensinou-me como é que vazava aquele lado da mama, que podia ajudar também com as mãos para conseguir vazar essa parte. A partir daí correu sempre tudo bem, nunca tive assim grandes problemas com a amamentação, foi sempre tudo super tranquilo. Por volta dos 9 meses é que tive bastante dor, porque foi quando começou a crescer os dentinhos dele e ele trincava e fazia-me fissuras nos mamilos, então tinha dor e estávamos ali a tentar perceber porque é que estava a ter dor, mas era mesmo porque ele trincava e fazia-me feridas nos mamilos. Primeiro tinha o objetivo de conseguir fazer mesmo os 6 meses em exclusivo, que foi super tranquilo. Depois pensava sempre se ele ia conseguir amamentar até aos 2 anos, que era o meu objetivo principal, que era conseguir cumprir as recomendações de amamentar até aos 2 anos. Mas conforme o tempo foi passando, comecei a perceber que ele ia amamentar tranquilamente até aos 2 anos, porque não mostrava qualquer sinal de querer parar de mamar. Objetivos meus não tenho, vai ser até mesmo quando ele quiser. Ele continua a mamar imenso, ele mama como se ainda fosse um bebezinho pequenino, porque eu tive com ele os primeiros 24 meses sempre em casa e ele passava a manhã a mamar, passava a tarde a mamar, passa a noite a mamar e continua basicamente o mesmo. Passa a tarde a mamar, portanto as cestas dorme bem meia hora talvez, mas depois chama porque quer mamar e passa o resto da tarde a mamar, depois passa a vida toda a mamar e isso cansa-me bastante, mas não tenho qualquer objetivo de parar com a amamentação porque sinto que ele precisa e quer e não vou também estar a cortar uma coisa que acho que ele precisa. Eu sou triatleta e faço ultramaratonas de montanha também. Eu treino pelo menos 20 horas por semana, chegando às vezes a bater nas 30 horas por semana. Isso significa que eu estou a treinar pelo menos 2 horas por dia, às vezes até às 5 horas por dia. Isto durante a semana, ao fim de semana é sempre um bocadinho mais de tempo. Eu não ganho dinheiro com isto porque a maioria dos atletas em Portugal são atletas amadores. Nós fazemos isto porque gostamos. A minha profissão é ser treinadora. Portanto, além deste tempo todo que despendo com o treino, também tenho que trabalhar e trabalho como treinadora. E durante 24 meses, mãe a tempo inteiro. Desde os 15 dias que eu saio para treinar. Comecei 10 dias pós-parto a fazer ciclismo em casa, mas depois 15 dias depois do parto já voltei aos treinos de piscina. E os treinos de piscina estou sempre pelo menos 2 horas fora de casa, que é o tempo de sair, ir até a piscina, treinar e voltar. Nas primeiras vezes eu tirava leite e deixava leite para o meu marido dar, mas tentamos algumas vezes e que não estava a resultar, ele não queria mamar do copinho, nem queria saber de leite. Ele queria, não era tanto mamar, mas quando refilava porque queria a minha presença mais. Então, passado pouco tempo desistimos da questão de tentar dar leite e fomos tentando gerir de outra forma. Sempre que me ausentava para treinar, quando ele era muito pequenino, e precisava muito de mim, nessas 2 horinhas que eu saía, o meu marido tentava de alguma forma distraí-lo, brincava com ele, acalmava-o, punha-o na mochila, e foi assim, e correu sempre super tudo bem. Depois, conforme o tempo foi passando, fui conseguindo ausentar-me durante mais tempo. Até os primeiros 6 meses ele só mamava, portanto tinha que ter cuidado extra que ele precisava sempre de mamar. Mas cheguei a estar 4 horas longe dele e correu tudo bem.
fui aumentando aos poucos o tempo, cada vez que saía, ia aumentando um pouco mais o tempo do treino para ver se ele conseguia aguentar bem e ia sempre aguentando bem. O que eu sentia nessas alturas, quando eu fazia treinos assim mais de 4 horas de ciclismo, por exemplo, é que eu começava a ficar muito angustiada e assim, olha, preciso ir ter com ele, começava tipo, a ter arrepios e a ficar ansiosa e já sentia assim muita necessidade de estar ao pé dele, mas depois, por exemplo, falava com a minha sogra, que às vezes estava com ele e estava tipo, tudo bem, ele conseguia aguentar bem esse tempo sem mamar. Depois fomos tentando aumentar o tempo de estar fora, chegou assim às 5 horas até ele ter 1 ano. Este verão, que ele já tinha quase 2 anos, foi quando fiz os treinos mais longos, porque estava a preparar uma prova muito específica, que era uma prova de trail de 170 km, que ia ser muitas horas na montanha, portanto precisei fazer alguns treinos mais longos e estava sempre preocupada como é que ia ser, porque eu já sabia que ele amanhã conseguia aguentar bem sem mamar, mas depois chega ali aquela hora da sesta e de dormir, que é sempre uma hora mais complicada, que ele precisa muito de mim. E aí ficava sempre mais preocupada. Mas o João conseguia sempre gerir tudo bem, conseguia fazê-lo dormir, depois quando ele acordava e queria mama, pronto, embalava-o e a coisa foi resultando. Foram assim umas 4 ou 5 vezes que eu tive que me ausentar 7, 8, 9 horas para conseguir treinar. Depois, o mais difícil de tudo em relação aos treinos foi mesmo a prova, porque fiz uma prova que foram 41 horas. Então, ele, desde que nasceu, dorme sempre comigo, portanto, há 28 meses que dormimos todas as noites juntos com ele a mamar. E dessa vez foram 2 noites que ele passou sem mim. Então, o que aconteceu foi que a primeira noite passou a noite toda acordada a brincar com o pai, porque o João não conseguia de maneira nenhuma fazê-lo dormir e ele não, pronto, sem a mama não dormia e não queria dormir, só queria brincar, então passou a noite toda a brincar. A segunda noite já foi mais fácil, porque adormeceu no carrinho, só que aí o problema foi que eu é que tive de dar de mamar, porque eu estou sempre a dar a mama, e então, pronto, agora as mamas já não ficam cheias, né? Porque já é muito tempo a amamentar, já está tudo equilibrado. Mas dessa vez estava há mais de 24 horas sem mamar e as mamas começaram a encher imenso e eu fiquei cheia de dores a correr, então eu tive mesmo, olha, agora tenho que dar mamar ou não, ele estava a dormir e pronto, tive que o tirar para conseguir eu também vazar as mamas, ele mamou, super tranquilo, não acordou, não deu por nada, vazou umas maminhas, voltou a dormir e pronto, ficou tudo bem. Em relação à tensão mamária, senti, por exemplo, às vezes nos treinos de natação, chegava ao final do treino, ficámos lá um pouco de conversa e lembro perfeitamente um dia dizer, olha, tenho que ir para casa porque já me está a doer as maminhas e tenho que ir dar mama. Aprendi, pronto, a tirar leite manualmente e quando sentia assim alguma tensão, pronto, massajava um pouco, vazava um bocadinho o leite e pronto. Mas foi assim raras vezes, porque como fui aumentando os treinos aos poucos, depois isto também foi coordenando com ele, aí ao fim de 3, 4 meses dele mamar, eu já não sentia, por exemplo, as mamas a encher. Não sinto que a amamentação tenha feito algum impacto da forma como as provas correm e os treinos. Sinto que estou cada vez melhor em relação à minha performance. O que sinto assim, mais dificuldade é em relação à minha fome, porque eu passo fome nas provas, porque preciso de muito mais energia. Lembro-me perfeitamente da primeira prova que fiz, o Noah tinha 2 meses ainda e fui correr 40 km. E eu estava habituada a comer muito menos e a ter muito menos necessidade de energia. E agora estou sempre cheia de fome, esfomeada, e é bastante complicado. Provas muito longas, por exemplo, a última que fiz isto uma vez a amamentar, mas não volto a fazer enquanto amamentar, porque eu passei mais tempo da prova a comer do que a correr quase, por causa da fome. Nos 40 km, os primeiros de todos, eu fiz uma gestão da alimentação, habituada àquilo que estava a fazer e senti que estava a ter mais quebras de energia, que estava a ser mais difícil, que tinha mais fome, que precisava de mais intake calórico do que aquilo que estava a fazer. A partir daí ajustei. Essa foi tipo a prova teste, que senti que, ok, preciso de mais. A partir daí ajustei e comecei a colocar muito mais calorias do que eu estava habituada. Por exemplo, numa prova de triatlo em que corremos depois no final 21 km, eu antes colocava, por exemplo, 4 Gs, depois com a gravidez e com o parto e a amamentação, depois da amamentação, comecei a prova, precisei de colocar 9 Gs, por exemplo, mais do dobro, porque começava a sentir a quebra, ok, tenho que comer mais. Isto tudo, acredito que seja claramente da amamentação, que tem uma demanda calórica gigante. Eu sou vegan já há muitos anos, talvez há 7 anos,
E pronto, quando decidi que ia engravidar, sempre decidi que ia continuar a ter uma alimentação vegan durante a gravidez e mesmo o Noah também é um bebê que é vegan. Em relação ao apoio que tive dos médicos e enfermeiros, optei sempre por escolher eu os profissionais que achasse que se adequavam mais à maneira que eu penso de ver as coisas, para também poder ter o apoio que sentia que era necessário, porque não me ia sentir bem se fosse acompanhada por médicos que me tivessem constantemente a dizer que aquilo que eu como não está a fazer bem ou não está bem. Foi igual também quando escolhi o pediatra para o Noah, tinha que ser uma pediatra que aceitasse a minha escolha alimentar e que não tivesse sempre a pôr em causa as minhas escolhas. Sempre suplementei vitamina B12, já por ser vegan. Então, durante a gravidez foi sempre tudo super tranquilo. Fui acompanhada pela doutora Mariana Torres e ela sabia que eu era vegan e pronto, passou-me os suplementos necessários também durante a gravidez e mesmo durante a amamentação, o que ela prescreveu é o que eu continuo a tomar ainda hoje em dia. Também com as enfermeiras parteiras, que foi a enfermeira Raquel Cajão, também estava informada sobre a minha alimentação e também foi sempre tudo super tranquilo. Ele é acompanhado pela doutora Filipa Vieira, que também sempre nos aconselhou a termos acompanhamento da Sandra do vegetariano, que é a nutricionista, foi mesmo a pediatra que nos encaminhou para a Sandra, e sempre uma em coordenação com a outra, pronto, vem o que é que o Noah precisa, se precisa fazer análises, se precisa suplementar, se está tudo bem com ele, pronto, somos sempre acompanhados pelas duas e vamos sempre acompanhando o desenvolvimento dele e ele está ótimo. Quando eu decidi que queria ter filhos, sempre pensei que vou ter filhos, mas vou continuar a fazer aquilo que gosto, porque preciso estar bem, sentir-me bem também para eu poder cuidar dele e ele estar bem. Mas também sempre fiz outras opções, por exemplo, sempre decidi que queria ficar com ele 24 meses em casa porque achava que ele teria mais benefícios estando comigo e tendo o meu acompanhamento do que indo para a escola tão cedo. Então foi uma gestão entre mim e o meu marido. Enquanto eu estava a treinar, o meu marido estava com ele, depois ele também tinha que ir trabalhar. E pronto, e o resto do dia era eu que estava com o Noah, portanto em 24 horas eu saía 2 horas e voltava, e o resto do tempo era tudo eu que estava com ele. Portanto, eram poucos os períodos em que de facto eu estava afastada dele, é o tempo do treino, mas depois voltava para casa e muitas vezes ele estava a dormir porque eu treino às 6 da manhã. Eu achei que foi super positivo por várias razões. Primeiro, porque permitiu também ao João criar um vínculo muito grande com o Noah, porque teve logo desde o início que estar e saber estar com o bebé recém-nascido 2 horas em que a mãe não estava. Isso permitiu ao João também criar um laço bastante forte com o Noah, em que o Noah está super à vontade com ele e que ele sabe fazer tudo e deixa fazer tudo. Às vezes deixa melhor do que a mim, às vezes é muito difícil eu conseguir tratar do Noah, trocar a fralda, vestir a roupa e tudo mais, e que o pai é super tranquilo. E para mim foi bastante bom, porque era o tempo que eu tinha para mim, para treinar, para fazer as minhas coisas, e depois, quando estava com o Noah, corria tudo muito melhor e estava sempre muito mais tranquila também em estar com ele. E, por exemplo, eu treino a maioria das vezes, treino 2 vezes por dia, então depois tinha sempre que ir treinar à hora do almoço ou ao fim do dia. Normalmente à hora do almoço, o João vinha à casa à hora do almoço e eu aproveitava para ir treinar. E era sempre aquele tempo em que o João estava a cuidar do Noah e eu tinha aquela 1 hora para correr ou para pedalar ou para fazer alguma coisa que eu gostasse. Isso para mim também foi super importante, acho que permitiu estar muito mais disponível para o Noah. Eu nunca gritei com ele, nunca levantei a voz ao Noah. Sempre consegui resolver as coisas todas com calma e tranquilidade, e acho que isso parte muito também do facto de eu continuar a fazer aquilo que gosto e de não viver a minha vida 100% para ele. Perguntam porque é que eu mostro tanto a amamentação, é mesmo porque não temos muitos exemplos de mães a amamentar. Mães a amamentar já é difícil ver, depois mães a amamentar bebés grandes é mais difícil, e mães a amamentar bebés grandes que treinam eu não conheço, então acho sempre importante, pronto, eu mostro que é possível, e quanto mais mostrarmos e quantas mais formos a mostrar que é possível, mais outras mulheres vão acreditar que é realmente possível.